Isso aconteceu há mais de 30 anos. Em 1993, quando eu ainda era aluno do quarto ano, eu dividia quarto com meu irmão, que na época estava começando o ensino médio. Começou quando a minha avó, que descansa em paz, comprou uma pequena estátua do Santo Nino, de 60 centímetros, cerca de 24 polegadas, com uma capa verde, em dezembro de 1992, para colocarmos em nosso quarto. Ela foi colocada em cima do armário creme de 1,20 m de altura, mais ou menos. Ela era uma católica devota, que acreditava que precisávamos ter uma relíquia sagrada para afastar todo o mal. Nas Filipinas, onde 85-90% são católicos, muitas pessoas têm essas estátuas. Além disso, a estátua serviu como um tipo de presente de Natal. Embora também fôssemos católicos, não rezávamos para ela ou algo assim. Ela simplesmente estava lá. Às vezes acumulava poeira, mas ainda assim não nos preocupávamos muito com isso. Geralmente mantínhamos nosso quarto livre de desordem. No entanto, raramente limpávamos as prateleiras e os armários, pois achávamos isso muito repetitivo e tedioso. Éramos muito preguiçosos para isso. A única vez que limpávamos o topo era quando a nossa mãe nos mandava fazer, o que acontecia de meses em meses. No verão de 1993, meu irmão foi de férias por cerca de uma semana, deixando-me com a ocupação temporária do nosso quarto. Lembro-me de ter ficado eufórico com isso, pois era a primeira vez que teria um quarto só para mim. Na primeira noite em que fiquei sozinho, acordei no meio da noite. Não havia nenhum barulho ou algo que me fizesse acordar. Eu simplesmente acordei. Por algum motivo. Me virei e me mexi tentando voltar a dormir, mas sem sucesso. De repente, senti que estava sendo observado. Então me sentei na cama e, olhando ao redor do quarto, a luz do poste lá fora iluminava fracamente o quarto. Ninguém mais estava dentro do quarto. Ninguém estava parado do lado de fora da janela, mas ainda assim senti que haviam olhos em mim de alguma forma. Foi então que notei algo estranho. A estátua parecia ter se movido para mais perto da borda do armário. Também parecia estar posicionada de forma em que estava voltada para mim. Normalmente ela ficava voltada para o centro do quarto, e a minha cama ficava ao lado mais à esquerda, voltada para a porta, enquanto a cama do meu irmão ficava na parede da direita. Eu sabia que isso estava errado, mas não fiz alarde sobre. Decidi voltar a dormir. Quando acordei de manhã, o Santo Nino estava exatamente onde devia estar e posicionado como deveria. Nas 3 noites seguintes, eu acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Não importava o quão eu tentasse, nunca conseguia encontrar a causa dessa sensação. Foi na manhã do 5º dia que notei algo diferente. O Santo Nino estava ligeiramente fora de sua posição. Eu sabia disso por causa da mancha circular limpa do tamanho do pedestal da estátua, bem no topo do armário. Nenhuma outra mancha tão grande devia estar limpa, exceto o local onde estava o Santo Nino. E novamente ignorei isso. Coloquei o Santo Nino em seu devido lugar. Naquela noite foi igual às noites anteriores. A sensação de olhos em mim ainda estava lá. Amanhã do 6º dia, dessa vez, encontrei o santo perto do armário, a borda ainda mais próxima da minha cama. As marcas no topo do armário também eram inconfundíveis. A mancha limpa do centro estava lá. Além disso, agora haviam linhas, marcas de rastros de poeira, que começava na mancha limpa e terminava exatamente onde o Nino estava. Dessa vez, fiquei apavorado e contei aos meus pais. Eles verificaram e viram o que eu vi. No entanto, eles descartaram por eu não estar acostumado a dormir sozinho. Até então, eu nunca tinha dormido sozinho. Eles colocaram o Santo Nino de volta e seguiram seu dia como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, eu estava ficando louco. Eu não queria dormir outra noite sozinho no meu quarto.
Então naquela noite acabei dormindo na sala. Assim que meus pais dormiram, deixei nosso cachorro, o Richard, entrar em casa. Richard normalmente dormia do lado de fora da casa, para guardar os galos prediletos do meu pai. Richard e eu dividíamos o sofá. No meio daquela noite acordei novamente, mas dessa vez com o som de rosnados baixos do Richard. Ele estava voltado para a porta fechada do meu quarto. Não sei quanto tempo isso durou, já que acabei voltando a dormir. Meu irmão voltou para casa um dia antes do esperado. Contei tudo a ele sobre o que estava acontecendo no quarto. Claro que ele não acreditou em mim e me chamou de medroso. A presença do meu irmão não fez a situação desaparecer. Nas noites seguintes, continuei tendo a mesma sensação. Nós dois vimos o santo fora do lugar, o que meu irmão atribuía a mim. Uma noite provavelmente a pior de todas. Aquela noite, mais uma vez acordei. Dessa vez, pude ver o santo Nino se mover. A palavra correta seria deslizar. Deslizou pela maior parte superior da cômoda, até que finalmente caiu no chão, ainda em pé. Então ele deslizou lentamente no chão em direção à minha cama. Eu o observei fazendo isso. No entanto, em determinado momento, a luz do poste iluminou seu rosto. Foi o rosto mais horrível que eu já vi em toda a minha vida. O rosto da estátua estava contorcido, como se estivesse sorrindo e fazendo caretas. Ao mesmo tempo, seu sorriso revelava pequenos dentes triangulares em sua boca. Uma coisa demoníaca. Eu sabia que essa coisa era supostamente sagrada, mas naquela hora parecia que eu estava olhando para o mal puro. Eu estava com tanto medo que as lágrimas rolaram dos meus olhos descontroladamente. Se eu não fizesse nada, não sobreviveria aquela noite. Foi o que passou pela minha cabeça quando o suor frio começou a aparecer. Levei alguns segundos para perceber que meu irmão estava dormindo do outro lado do quarto. Olhei para ele e ele estava dormindo profundamente. Voltei-me para Santo Nino no chão. De alguma forma, agora ele estava muito mais perto do pé da minha cama. Juntei coragem o suficiente para colocar meus pés no chão e pular da cama. Ele normalmente é um dorminhoco leve, com o menor barulho sendo o suficiente para acordá-lo, mas naquela hora ele não acordou com o barulho que eu fiz. Eu tive que pegar sua camisa pelas mangas e sacudi-lo com força o máximo que pude. Assim que ele acordou, ele me deu um tapa forte na cara. Que porra você tá fazendo? Volta pra sua cama, você tá todo suado e nojento, ele exclamou. Sua raiva deu lugar à confusão quando minha mão trêmula apontou para o chão perto da minha cama. Se você me acordou por causa de uma barata estúpida, eu vou te bater. A voz do meu irmão foi diminuindo quando ele percebeu para onde eu estava apontando. Que diabos aquela coisa tá fazendo ali? Ele perguntou. Eu não conseguia falar porque eu estava chorando abertamente naquela hora. Vi seus olhos se arregalarem. Olhei para o chão só para ver o santo, agora na metade do caminho entre minha cama e a cama do meu irmão. Foi então que meu irmão percebeu que eu estava dizendo a verdade o tempo todo. Ficamos sentados lá, horrorizados. Ambos mantivemos os olhos naquela estátua impura, até que a luz do sol entrou em nosso quarto. Ficamos mais corajosos ao amanhecer. Sem dizer mais uma palavra, meu irmão pegou seu cobertor espalhou em cima daquela coisa. Então ele armou o cobertor e levou para a garagem. Assim que Richard viu o cobertor, ele latiu como um louco. Meu irmão pegou um martelo e continuou esfarelando o santo dentro do cobertor. Ele continuou até que a forma daquela coisa não pudesse ser mais discernida através do cobertor. Precisamos nos livrar dessa coisa, disse o meu irmão. Então pegou uma garrafa de mesa de trabalho. Com isso fomos para o bairro ao lado, a pé, junto com o Richard. Fomos até um parquinho local e como era muito cedo de manhã, ainda não havia ninguém lá. Ele pegou algumas barras de ferro soltas e me disse para cavar um dos pontos ali. Cavamos um buraco cerca de 1,20 m de profundidade, mais ou menos. Então ele jogou os restos cobertos do cobertor e derramou o conteúdo
todo o líquido da garrafa que pegou, acendeu um fósforo e jogou dentro, incendiando o cobertor. Na verdade, ele levou talvez 4 ou 5 tentativas antes de conseguir acender a coisa com sucesso. O vento soprava forte naquela manhã, mas o fogo continuou até que não restasse mais do que cinzas no buraco. Richard ficou latindo o tempo todo. Então enterramos as cinzas e voltamos para casa em silêncio. Eventualmente, aquele parquinho específico ficou coberto de mato e abandonado. Até hoje, há rumores se espalhando por aquele bairro sobre vozes encarnadas sendo ouvidas por algumas crianças se forem deixadas sem supervisão por aquela região. Meu irmão e eu nunca falamos sobre o que aconteceu. Em algum momento, meu irmão se tornou ateu, enquanto eu me tornei mais agnóstico. Não consigo deixar de pensar que esse incidente é um dos mais catalisadores da nossa posição religiosa atual. Nos afastamos com o passar dos anos, a ponto de que não nos consideramos irmãos mais, apenas no papel. Pequenas discussões levaram a grandes discussões. Já faz mais de uma década que falei com ele. Desde então também desenvolvi um medo irracional de estátuas. Não consigo mais suportar estar dentro de igrejas católicas. Essa é a minha primeira experiência paranormal. Foi depois disso que comecei a experimentar outras coisas em minha vida. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Rubi e essa foi a história de hoje. O que vocês acharam? Comenta aí. Siga nas minhas redes sociais e se inscreva no canal para os próximos vídeos. Um super beijo.